examinarmos exatamente esses casos que vão ser incluídos ou excluídos dentro do campo de regência da norma. Né? Por isso o desafio passa em todas as áreas pelo domínio adequado de hermenêutica jurídica. Exatamente, a gente tem crescido exponencialmente, né? E uma das argumentações mais comuns para isso, para se impedir esse tipo de acesso, normalmente está associada a quê? Vai inviabilizar a indústria. Não, você vai reconfigurá-la. Ela vai ter que trabalhar com bases mais responsáveis. Né? Ela vai ter que trabalhar com bases mais responsáveis. Ok? Nesse ponto, de toda forma, né, a gente está vendo aqui uma situação que leva a crer que o provimento 63/17, né, parece refletir um caso de ponderação em abstrato. Eu já defini para todos os casos. Já defini para todos os casos. E para sempre, que assim haverá de ser. Não seria possível. Em regra, prevalece o direito do doador, diz Alexandre. Sim, e o não representar texto, perfeitamente. Salvo o caso de necessidade do menor em situação extrema. Né? Na falta de qualquer outro parente, tá? De quem se possa pedir alimentos, e na insuficiência da atuação estatal para fornecer o suporte de acolhida. Porque eu não tenho como mencionar aí, ou apresentar aí, uma situação de estado de coisa inconstitucional e esperar até os 20 anos da criança para que eu possa dizer, pronto, agora você tem uma chance de ser institucionalizada no ambiente onde você vai ter o desenvolvimento psicológico, emocional, afetivo, de forma adequada, como manda a Constituição. Realmente não tem. Não tem como esperar tanto tempo. Né? Certo? Aí o desafio passa a ser esse. Bom, nesse sentido, a gente caminha aqui para o diagnóstico pré-implantacional e eugenia. Né? Diagnóstico pré-implantacional. Como é que funciona? Tá? Diagnóstico pré-implantacional. Como é que funciona? O diagnóstico pré-implantacional, ele se passa, como o nome indica, antes dos embriões serem implantados no útero materno. O trabalho do diagnóstico pré-implantacional visa detectar anomalias, doenças degenerativas ou outras intercorrências que tornem o embrião inviável. Tá? Então, veja, é um diagnóstico, uma modalidade de diagnóstico, pelo qual se busca prevenir a transferência de embriões portadores de graves doenças genéticas ou cromossômicas, analisando o genoma desenvolvido no embrião. Tá? Ok? Por isso, acontece in vitro. Acontece pré-implantação. Por isso, não há que se falar em prática abortiva. Tá? Não há que se falar em prática abortiva. Ok? Nesse sentido, então, o que é que acontece? A gente tem a situação de observarmos exatamente a condição jurídica desse embrião pré-implantacional. Como já dissemos várias vezes, ele não é considerado para nenhum fim tutelado pelo direito como detentor de uma personalidade condicional. Ele é tratado como um bem fora do comércio. Tá? Um bem fora do comércio. É uma técnica que traz ali a recomendação, a indicação para casais com alto risco de doenças genéticas que têm ou apresentam parentes com doenças graves e que vêm a recorrer à reprodução assistida, tá? Para atender ao interesse de constituição de família e evitar, assim, o surgimento de um embrião afetado pela doença. Então, no fato de você ter no passado, né, nos ascendentes, a presença de determinada afecção, determinada
determinado comprometimento do genoma, né? E isso não traz, de modo algum, nenhum tipo de proibição à reprodução. São pessoas que estejam proibidas de se reproduzir, né? Ou de constituir família. Mas são, na verdade, pessoas que vão ter à disposição técnicas para tentar impedir a perpetuação daquela doença excessiva. A gente tem encontrado o uso do diagnóstico pré-implantacional sendo muito bem conduzido, né, nos casos de doenças provocadas por gene único, tais como distrofias musculares, atrofia espinhal, fibrose cística. Né? Tem um colega, inclusive faculdade, né, e tem fibrose cística, a gente já tem mencionado aqui, pegou inclusive Covid. Né? Tá? A sorte dele é que atingiu o pulmão onde ele tem a fibrose cística. Ele perdeu só o resto de capacidade pulmonar que ele tinha ali. O impacto não foi tão grande quanto no outro, que veio a óbito, porque atingiu ali o pulmão saudável. Né? Contudo, nesse ponto, você só tem como detectar se a mutação já tem ali um marcador genético da família. Então não dá para ser só por mera suspeita, mera checagem, né, Virginia? Dizer assim, não, eu trouxe aqui para poder fazer uma revisão. Uma revisão, não dá. Eu não tenho como saber como é que a coisa vai se comportar. Tá? Bom, nesse ponto, as células são obtidas no terceiro desenvolvimento do embrião. Tá? Você vê que uma coisa é pequenina, de 6 a 12 células. Tá? 6 a 12 células. Tu pega uma ou duas. Essas células são aquelas células tronco embrionárias, aquelas células totipotentes, tá? Que na verdade vão se transformar ali, pela divisão, em uma série de outras estruturas e tecidos para compor ali o organismo, certo? Nesse ponto, então, embriões que padeçam de tal condição são ali criogenados e ficam ali como inviáveis em depósito, não são descartados imediato, tá? Eles não são descartados imediato. Ok? Ah, deu aqui que tem esclerose lateral amiotrófica. Ah, joga fora, né? Derruba na pia aí. Não. Não. Na verdade, ficam criogenados e, se os genitores assim consentirem, vai para pesquisa com células-tronco embrionárias. Professor, mas não sou enviado, por que eu vou querer fazer pesquisa em célula-tronco embrionário? Exatamente para acompanhar, por exemplo, o desenvolvimento da doença. Identificar ali outras formas de manifestação dessa doença. Ter material daquela doença para que você possa começar a cogitar o uso da técnica CRISPR-Cas9 de edição de material genético. Certo? Já pôde instalar, mas não custa deixar bem, marcada a coisa. Né? Tá no drive externo, que eu abro aqui para vocês, está no drive externo também, tá? Tem notícias. Maria Guimarães, lá na FAPESP. Ok? Maria Guimarães, lá na FAPESP. Uma ferramenta para editar o DNA. É a técnica do CRISPR-Cas9. Tá? Ora, se eu pretendo, né, viabilizar uma terapia genética para corrigir determinado tipo de doença genética que esteja sendo transmitida, o que é que eu posso fazer usando essa técnica, tá? Vou aqui um pouquinho para ficar o máximo possível visível, tá? Usando essa técnica, eu posso fazer exatamente o quê? Eu posso pegar e retirar certos segmentos do DNA com essa proteína CRISPR-Cas9
para fazer a substituição desse DNA. Isso funciona, tá? Isso funciona. Problema que se forma agora. Eu tenho um controle total sobre o que acontece a partir daí? Não, não tenho. Não tenho como saber totalmente quais são as implicações desse ato. Daí já temos comentado o caso do cientista, médico chinês, que sem nenhum controle ético, foi o que ele fez? Editou o genoma de duas meninas para que se tornassem, né, dois embriões femininos, para que se tornassem resistentes ao HIV. Para que se tornassem resistentes ao HIV. Certo? Ok? Então, nesse ponto, esses que se tornaram resistentes ao HIV, tá? São, na verdade, experimentos que você não tem como saber como é que vão se comportar em largo tempo. Afinal de contas, uma coisa que a gente tem muito claro sobre o genoma já consolidado é exatamente que uma alteração do genoma não é uma alteração, uma lampadinha de iluminação de Natal. Provoca, mais das vezes, efeitos cumulativos. Lia ontem uma reportagem muito interessante, uma entrevista muito interessante com a pesquisadora, falando exatamente sobre, se eu pegar a tela para mostrar vocês, sobre obesidade, tá? Sobre obesidade, ok? A entrevista, vou botar para vocês aqui no chat, quem quiser pegar, não subi ainda lá para o breve terminal, mas é bem interessante de observar. A entrevista, ela sinaliza, aponta para o seguinte: é errado pensar que o obeso se empanturra. Basta que ele exceda 100 calorias por dia para ganhar 4,5 kg no ano. Isso aqui não é frase de efeito, isso aqui na verdade é resultado de acompanhamento clínico, tá? De acompanhamento clínico. E aí o que é que acontece? Você identifica aqui, mais à frente, e aí eu vou ter que contar com a total responsabilidade de vocês para que possam ouvir, entender e policiar, tá? Existe uma droga, tá certo? Que atua sobre certo tipo de gene que permite que você tenha uma redução de até 15% do peso corporal, é a semaglutida, relacionada ao gene GLP-1. Tá? Ok? Só que isso só funciona quando você tem a obesidade relacionada a um gene. E a ressalva que a pesquisadora faz logo desde o começo é: olha, a gente tem, a rigor, 3.000 genes ou combinações possíveis. Aqui. 3.000 genes ou combinações possíveis de variações genéticas associadas à obesidade. Tá? Ok? Controlar e intervir sem causar estrago em outras áreas 3.000 variações genéticas é um absurdo que a indústria farmacêutica ainda não consegue acompanhar. É um absurdo que a indústria farmacêutica ainda não consegue acompanhar. Mas quando é relacionado a um gene específico, aí existe a possibilidade de se fazer uso dessa droga. Ressalva a médico. Já podemos ver o efeito que aquilo pode ter, mas não se você tem como hidratação e está viva, não precisa se preocupar. Isso vai ajudar a controlar a situação, mas não vai resolver o teu problema não, ó. Certo? Estamos falando aqui de pesquisa feita com mais de 6.000 pessoas por longo prazo.
aí você tem realmente uma discussão apropriada sobre a potencialidade do uso da técnica do CRISPR-Cas9, né? Que é uma técnica revolucionária. Coloquei para você mais à frente o TED Talk da Jennifer Doudna, que foi quem criou essa técnica, identificou essa técnica, tá? Ok? De toda forma, o diagnóstico pré-implantacional hoje ele só impede. No futuro, ele só impede a implantação. Não, esse embrião não pode colocar porque ele tem ali uma fibrose cística potencial, ele tem ali uma esclerose lateral amiotrófica potencial, certo? Criogênio, emprega para pesquisa científica se os genitores concordarem. No futuro, talvez vocês possam ver, ou seus filhos, essas doenças sendo corrigidas no embrião, por meio dessa técnica. Para quem conhece pessoas que passam por esse tipo de sofrimento, é um horizonte fantasticamente desejado, né? Mas ainda está longe e exige muita responsabilidade na condução dos estudos e intervenções clínicas a esse respeito. Bom, a resolução, aqui está 216817, mas a resolução 2294 também trata, eu acho que eu não mudei aqui o número da resolução, quer ver? Vou confirmar. Mantém o mesmo texto, basicamente. Documentos. Resolução 2294. É o 6, né? Aqui. Mantém o mesmo texto, tá? As técnicas de produção assistida podem ser aplicadas a seleção de embriões submetidos a diagnóstico de alterações genéticas causadoras de doenças, pois nesse caso ser doados para pesquisa ou descartados para a coleção dos pacientes. Pacientes aqui no caso de genitores, que fala a lei, né? Devidamente documentada, com consentimento informado, livre, esclarecido, específico. O que aqui tem, como é que atua, o que aqui vai acontecer a partir daí com o embrião, né? Certo? Por quê? Porque você pode não querer ver seu material genético, tá? Genético circulando por aí. Pode. É um direito seu. É um direito à privacidade da pessoa, tá? Você pode não querer ver seu material genético circulando por aí, tranquilamente. Mas para isso, temos aqui, e atenção para esse detalhe, pessoal, mais um documento que nós precisamos produzir. Nós, do direito, é que vamos fazer esse termo. Ou, se não vai por agente do direito produzido, nós vamos ter ali grande chance de encontrar falhas nesse termo. Aí, claro que a gente tem que trabalhar junto com a área médica, uma vez que nós não teremos a possibilidade de nos subrogarmos em conhecimento médico. Então, a área médica, a área clínica, vem e nos informa, olha, o que pode acontecer é isso, é isso, é isso. O diretor, por exemplo, da clínica, o diretor de pesquisa da clínica, vem e nos informa quais são as situações. E nós vamos colocar isso de forma clara, detalhada, especificamente abordada e destacada, para que não haja nenhuma má compreensão sobre essas possibilidades. O laudo da avaliação genética, que é o resultado do exame, só é permitido informar se o embrião é masculino ou feminino, tá? No caso de doenças ligadas ao sexo. Então, na verdade, a rigor, eu também não posso saber, Roxane, Virginia, mais colegas, eu também não posso saber, como regra geral, se quer ser menino ou menina, o embrião, tá? Por quê? Porque se eu ficar sabendo se é menino ou menina, eu posso abrir ensejo, né? Eu posso abrir ensejo àquelas práticas profundamente deploráveis que a gente já viu acontecer na China,
ou para outros países onde o sexo masculino, porventura, seja mais valioso, socialmente falando, para que se dê ali a filtragem da reprodução. Né? Então, por favor, estou aqui narrando com fato, não estou aqui adotando nenhum tipo de discurso machista, misógino ou coisa que o valha, não é isso. Estou dizendo que em certas culturas, o filho homem tem um peso maior do que a filha mulher. Na Ásia, no Oriente Médio, isso ainda é muito presente, tá? Isso ainda é muito presente, ok? Infelizmente, isso levou, inclusive, lá na China, a procedimentos de extermínio das filhas mulheres, na época da doutrina, da política do filho único, certo? Veja, no laudo da avaliação genética é permitido informar se o embrião é masculino ou feminino. Em caso de doenças ligadas ao sexo, doenças específicas de determinado cromossomo, tá? Ou de aneuploidias de cromossomos sexuais, de malformações de cromossomos sexuais. Tá? 2. As técnicas de reprodução assistida também podem ser utilizadas para tipagem do antígeno leucocitário humano, HLA do embrião, no intuito de selecionar embriões HLA compatíveis com o irmão já afetado. Vamos voltar para isso aqui já. Eu quero pegar aqui o roteirinho para deixar marcada essa correção que eu tenho que fazer aqui. Por enquanto vai desse jeito. A resolução 2294/21, né? Se atualizando, é a parte pé no saco de trabalhar com resolução do CFM. Você tem que modificar, às vezes, todas as entradas só para poder atender a uma mudança de número de legislação, porque, na verdade, não tem nenhuma mudança substancial na regulamentação ali existente nesse passo. Tá? Como dissemos, textinho igual, tá? As TGA podem ser utilizadas e aplicadas em acesso a embriões, medidas de diagnóstico de alterações genéticas causadas de doenças, podendo, nesses casos, ser doados para pesquisa e descartação para audição dos pacientes, genitores, devendo documentar com consentimento livre, esclarecido específico. Né? No laudo da avaliação genética, só é permitido informar se o embrião é masculino ou feminino, nos casos ligados ao sexo, aneuploidias de cromossomos sexuais. Tudo igualzinho, né? Ok? Aí vem o 2. As técnicas de reprodução assistida. As técnicas de reprodução assistida também podem ser utilizadas para a tipagem do antígeno. Perdão. Peristaltismo aqui irregular. As técnicas de reprodução assistida também podem ser utilizadas para a tipagem do antígeno leucocitário humano do embrião, no intuito de selecionar embriões HLA, Human Leukocytarian Antigen, tá? No intuito de selecionar embriões HLA compatíveis com algum irmão já afetado pela doença, e o tratamento efetivo seja o transplante de células-tronco, de acordo com a legislação vigente. É aquele caso em que um casal já tem um filho, o filho é acometido de determinada doença que comprometa, por exemplo, a medula espinhal, precise de transplante de medula, mas não tem nenhum doador compatível em vistas, e a situação vai agravando. E aí os pais resolvem ter um segundo filho, né, que seja, na verdade, compatível com o primeiro, para poder fazer o quê? Para poder servir de doador para essa terapêutica, para essa abordagem. Isso é possível aqui no Brasil? É só lenda urbana de Hollywood. É possível no Brasil, está aqui regulamentada. Tá? Perfeito e impossível. Professor, mas não instrumentaliza o ser humano no segundo filho? Presta atenção. O segundo filho está sendo instrumentalizado para servir só de remedinho para o primeiro? Não. A rigor, por duas razões.
A primeira, olha o nó lógico que dá, viu, Roxane? Olha aí, Virginia. Olha aí, Lucas, o nó lógico que dá. A primeira é que eu não tenho como dizer que eu estou instrumentalizando um embrião que não existe ainda. Correto? Eu não tenho como dizer que estou instrumentalizando um embrião ou uma pessoa que não existe ainda. Né? Porque eu vou selecionar os gametas dos genitores, dos pais, exatamente para produzir aquele resultado. Então, eu não posso fazer análise ainda com base na evidência humana para tratar desse caso. É uma barreira lógica que a gente tem aí com o sistema. Né? Além disso, eu tenho uma outra situação que envolve, evidentemente, o fato dos genitores acolherem o filho. Eles vão ser, na verdade, acompanhados nesse processo por equipe multidisciplinar, de forma a que eles possam definir, tá? Tá? Adequadamente, se estão dispostos a passar por essa segunda gestação, né? Porque tem aqueles que já estão ali em uma situação em que há uma crise conjugal, um processo de divórcio, uma dissolução de um estável, né? Muitas vezes tumultuária, certo? Para os quais ali uma nova gestação apareceria como um fato complicador nesse sentido. Que eu deixo registro, tá, pessoal? Que, embora não tenha convivência, eu tenho um primo, muito mais novo que eu, mas que padece de doença degenerativa. Por acaso, o destino, ele foi aluno da minha mãe, curso de Química, né? Curso de Química da UES. E, na verdade, apesar da frente ser meio rompida, bastante, sempre tiveram um bom relacionamento. Eu, como digo, não tenho convivência próxima, tanto pela diferença de idade quanto pelo passado familiar. Mas, o que acontece? O casal divorciado, né? Os pais dele, divorciados, nunca chegaram à conclusão de pensar em tentar uma alternativa naquela época para esse tratamento. Só não existia. Discutível, já existia. Mas, e os dois tinham dinheiro para poder fazer. Mas a relação estava tão ruim, eles não quiseram. Entendeu? Por quê? Porque seria um complicador maior. Já tinha um filho, tinham tentado uma filha em seguida. Pois é, não nos adianta. Não nos adianta. Lá na frente a medicina já tem como cuidar. Bom, a medicina não teve como cuidar. Né? Certo? Ok? Então, nesse sentido, você acaba encontrando aí como as decisões que a gente toma em certo momento vão ali produzir efeitos no futuro. E aí, para pais que estão passando por um processo de divórcio, um processo de solução de um estado, você pode ter até um comprometimento até mais grave, né? Um alcoolismo, uma situação de violência doméstica, uma situação de dependência química, né? Certo? Ok? Até o diálogo no melhor interesse do filho pode ser prejudicado. Se você não tem um ambiente próprio para poder fazer essa discussão, e evidentemente em algumas relações você sabe muito bem que isso não acontece, isso não é possível, né? Sem que haja uma abertura dos dois e uma participação externa para poder viabilizar um padrão mínimo de conversa, tá? Um padrão mínimo de conversa, tá? A gente passa a ter a circunstância de percebermos claramente essa
dificuldade sendo obstrutiva da própria condição de tratamento futuro. Tá? De toda forma, aqui, o que a gente pode ter? Já tem uma criança em desenvolvimento, padecendo da doença, né? E aí eu tenho lá a figura da necessidade, da possibilidade de se fazer uma segunda gestação com o intuito de quê? Com o intuito de obter ali, né, um doador HLA compatível, né, com sistema depositário simétrico, para evitar rejeição. Porque, no fundo, pessoal, o que quer dizer essa história? Porque a gente usa umas siglas aqui, né? Antígeno leucocitário humano, HLA. O que é isso? Isso aí é para impedir a rejeição. Tá? Transplante de rim, de parte do fígado, né? Certo? Você sustenta aqui. Seria uma justificativa da não instrumentalização do segundo filho a questão do direito ao planejamento familiar? Sem dúvida, Alcine. Na verdade, não digo nem uma justificativa, tá? Mas uma forma de você evitar a instrumentalização, ou, né, uma forma de você, na verdade, viabilizar essa tomada de decisão, seria, sem dúvida, partindo ali pelo acompanhamento adequado do planejamento familiar, como direito fundamental, né? O que de fato é. Certo? Ok? Beleza? Tudo bem? Então, a gente tem aqui agora um caso de eficácia dessa técnica no intuito de geração e seleção de embriões compatíveis para fins de transplante de células tronco. A gente traz aqui, tanto lá, no caso, aqui, sinalizando que o poder público, tá? O poder público chega a custear, tá certo? Essa fertilização. Lá no Rio Grande do Sul, o caso trata de uma menininha de 8 anos, né, trazendo beta-talassemia major, precisando de transplante de medula. O custo do procedimento, né, é de 33.510. Aí, Roxane, volta para essa tua fala e vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar aqui no texto da Constituição no texto da Constituição, né, do 206, parágrafo 7, certo? Veja, fundado os princípios da pessoa humana e da paternidade responsável, familiar, livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos. Percebeu aí? Junto ao direito à saúde, o Estado do Rio Grande do Sul foi levado a ser obrigado, por Poder Judicial, a custear o procedimento. A época aqui, né, R$ 33.510. Né? Para famílias humildes, isso é preventivo. Né? E vamos deixar claro aqui, isso aqui tem 7 anos. 7 anos eu estou em 2015. 2015 eu não estou com dólar a 5 não, tá? Certo? Eu estou com dólar a 2. Só para fazer aqui uma ponderação que 33 mil naquela época, tá? Seria algo próximo hoje, para casa de 60, 70 mil reais. Tudo bem? Ok? Você vê como uma desgraça. Né? Tá no roteiro, mas eu vou botar aqui também, tá? Aqui, para vocês, aqui no chat, tá certo? Mas tá lá no roteirinho também, tá? Ó, vem aqui no roteirinho, logo esse primeiro aqui. E coloquei também aqui uma segunda... Não, foi não? Foi. E coloquei aqui também uma segunda notícia, né, a respeito do assunto. Só registrando a beta-talassemia major, ela mata em 3 anos, tá? Quando ela começa a manifestar, ela mata em 3 anos. Olha aí. Aqui em 2012, mais antigo, né? Esse é de 2015, esse aqui é 2012, nascendo lá o primeiro bebê, aqui está bloqueado, não sei porquê. Eu estou na minha conta. A assinatura de está na minha esposa. Bom, deixa eu falar. Mas aqui indica, né, tá, que nasce a primeira criança apta a tratar dessa situação. Ok? Bom, então tá aqui. A resolução 2294/21, né, ela também cerca de cuidados a vedação de que se possa fazer seleção
né, de caracteres biológicos dos embriões. Vocês viram que nesse mexe, lá o pessoal querendo selecionar quem tivesse maior nota no SAT, lá nos Estados Unidos, que tivesse porte atlético, né, que tivesse determinados caracteres, né, fenotípicos, certo? No caso da menininha, né, negra, nascida num casal lésbico, branco, de olho azul, né? E aí a parte que me dói bastante, é a pessoa querer colocar isso como sendo vice-redivitório, ou, pior ainda, dizer, para mim, eticamente uma argumentação leviana. Não estão dando atenção para o caso só porque a gente é lésbico. Não, não. Você está condicionando a vida da criança, como no caso outro, sobre a questão de você querer ter filho surdo. Né? Certo? Está condicionando a vida da criança. Você não está trabalhando com as possibilidades que ela possa alcançar, né? Ou que você possa oferecer. Né? Visto é super complicado, né, Virginia? Dizer que cor da pele, né? O tipo de cabelo, né? Certo? Vinícius, só um refluxozinho mais acentuado, só isso, tá? Fique tranquilo, obrigado pela preocupação, certo? Obrigado pela preocupação. Só um refluxozinho mais complicado, que eu tenho já há algum tempo e dependendo do que eu tenha feito ou deixar de fazer, né, ele cobra um precinho mais. Aí quando a gente começa a fazer aula remota, a gente fica parado aqui, né, fica parado aqui, trancado. Alciane, eu não vou fazer a pausa, só para um gole d'água aqui, não vai a pausa porque, como eu tinha comentado até, acho que com o Lucas, eu estou com uma situação super comprimida para poder fazer essa aula aqui. Exato, Ian. Vou tomar um golinho d'água aqui só para descer mais fácil e se reordena o organismo. Né? A gente está numa situaçãozinha muito, como diria minha sogra, muito delicada, né? E a gente tem que estar já aí assim, não quero chamar atenção para isso não, mas já que paramos aqui, meu sogro está internado, tá com agravamento da diabetes dele e risco de amputação, entendeu? E nós estamos aqui com a situação bem instável, por isso que eu disse, eu vou fazer esse sábado agora também, mesmo que seja chapado aqui, o negócio assim apertado, mas vou fazer porque a prova já é no dia 3, não tem mais como evitar, né, examinar isso. E a gente está assim, agravada a situação, não tanto aqui em casa, claro que é da minha esposa, assim, do é o padrasto dela, o pai dela já falecido, e acaba sendo a pai de criação, não, o pai socioafetivo, acaba sendo uma situação muito tocante, né? Da mesma forma em relação à minha sogra, apesar de serem já, vamos dizer assim, de união estável dissolvida, né? Na hora que ele sentiu-se mal, embora tivesse até uma outra companheira, foi bater a mão de minha sogra. Você já vê a confusão que dá, né? Você já vê a confusão que dá. Então, tem toda uma gama de interseções aí que você tem que saber direitinho como orientar, como lidar e assim tentar salvar. É um vínculo, é uma... Eu passei no banco um tempo atrás, Oxane, com ela, minha esposa, né? E o professor Antônio Jorge. É um tema que girava ao redor disso, dentro dela, e numa das intervenções do professor Antônio Jorge, com que eu tenho múltiplas divergências, mas também um carinho muito grande, apesar de tudo, né? Divergência do plano político, entendo bem, por favor, tá? Mas um carinho muito grande acima de tudo, era exatamente no sentido de convergirmos sobre o fato de que a convivência em relação ao passado, ela pode não trazer mais, aí é uma questão filosófica, o amor, né? Mas ela pode trazer a solidariedade, né? A solidariedade
como forma, inclusive, de viabilização da prestação de alimentos, uma questão de alimentos, a prestação de alimentos, o suporte nessa fase outra da vida. Né? Era a tese de uma aluna da minha esposa, mas que muito interessantemente ficou verbalizado dessa forma. Né? Questionava-se ali se por que havia a possibilidade de pedir alimentos, né? Muito interessante. Entra aí uma discussão que a gente fez na hora da banca, né? Sobre a situação do aspecto de já ter se extinto a paixão, não, o pessoal disse que se extingue em 2 anos, mas eu acho que eu sou meio infenso a essa leitura, né? Porque eu ainda me sinto apaixonado da minha esposa como se tivesse visto pela primeira vez. Tô brincando não, tá? Tô brincando não. São 20 e tantos anos de convivência e ela não acredita, mas eu digo, olha pra você, tô vendo a menininha que eu conheci com 18, 19 anos de idade. Né? Pra mim, o tempo passou. Eu sei que fisicamente, a latinha, como a galera mais nova gosta de dizer, a latinha tá um bagaço só, no meu caso. Dela não, tá ótimo. Mas no meu caso tá um bagaço só. Pra mim ainda é a mesma pessoa. Né? Ainda é a mesma visão. Né? Então, assim, tem a paixão, eu acho que não se encerra tão fácil se a gente não deixar. Tem o amor, né? E mesmo quando essas duas se encerram, você tem a solidariedade. Partilhamos uma vida em comum, tivemos uma prole, por que não, em comum, não precisa ser biológica, né? Mas o esforço conjunto com as desventuras de doença, de frustrações, de esforços e vitórias pequeninas, muitas vezes, né? Para poder formar o caráter de uma pessoa, formar uma pessoa para essa vida adulta, né? E se não tem mais o amor, não tem mais a paixão, tem a solidariedade depois disso. Aí por isso a gente apresentava ali a verbalização da ideia dessa possibilidade de alimentos, né, em relação a ex-cônjuges ou ex-conviventes. A gente escreveu um texto sobre isso, mas acabou não tirando papel, muita correria, muita confusão. Né? Mas quem sabe um dia isso ainda sai. Então é sempre muito gostoso de você parar para pensar e vislumbrar as relações, né? Porque não é um fato isolado. Aí que está o ponto-chave, Virginia, que a gente possa perceber. Eu não estou falando do caso do meu sogro. Né? Estou falando de dezenas de outros casos que a gente tem acompanhado na vida profissional, na vida social, na vida noticiosa, né? Entendeu? E essa acolhida é uma questão que não é necessariamente dependente de uma visão religiosa, mas, pronto, você conseguiu identificar, né? Você conseguiu identificar aí uma relação próxima sua que tem algo semelhante, né? Tem algo semelhante a essa relação. E aí é algo que a gente não pressupõe uma visão religiosa, mas que tem uma conexão, sem dúvida alguma, com aquela dimensão da fraternidade, né? Com aquela dimensão da fraternidade, da solidariedade, que a visão religiosa muitas vezes pressupõe. Né? A visão religiosa muitas vezes pressupõe. É bem interessante, sim. É bem interessante. Tem aqueles momentos, sabe, Virginia, que a gente fica tão feliz por encontrar alguma coisa que até se lamenta não ter feito o desenvolvimento devido. Mas ainda está em tempo, quem sabe um dia a gente conseguiu. Ou vocês, por que não? Né? Ou vocês, de repente, Virginia, olha, tá aí, sei lá quais são os teus horizontes de TCC, de monografia, mas de repente isso aí pode ser um tema que te interessa, né? Certo? De repente pode ser um tema que te interessa, entendeu? Tratar do princípio da solidariedade em relação a ex-conviventes ou ex-nubentes, casados, enfim, como forma de viabilização do suporte alimentício, né? Em situações extremas, acho pertinente. Aí é uma outra discussão, né, que a gente faz novamente dentro do domínio para dar orientação de monografia, né? Se a pessoa se interessa, tem ali aquele horizonte, olha, isso aqui é o que eu estou precisando nesse momento, pode ser útil. Eu sempre digo
que você tem que escolher seu tema da maneira que ele possa exigir de você um esforço e lhe oferecer 3 resultados. Uma é o domínio de sua matéria, solução de um problema prático. É bem falado do comércio. Mas a partir do momento que ele é nidado, entendeu? Ele passa a ter o desenvolvimento gestacional. Tecnicamente, mais uma do código. Ele usou a palavra concebida. Ele não usou a categoria nidada. Tudo bem? Ó, legitimam-se a suceder às pessoas nascidas ou já nidadas ao tempo da abertura da sucessão. Show! A redação seria ótima nesse sentido. Tá? Na redação do código, ele fala concebido, o embrião criogenado está concebido. Exatamente. Exatamente. Redação antiga, né? Redação antiga. Entendeu? Defasado. Que não acompanhou exatamente a evolução da técnica. Aí olha o nó que cria. Porque tecnicamente já está concebido, não está nidado. Não está nidado. A nidação vai acontecer do processo plantacional. No caso que eu mencionei agora há pouco, a gente já exclui o caso do Gugu. Né? Porque era esperma que eu vou juntar depois da morte, ou seja, após a abertura de sucessão, para a reprodução humana assistida. Posso fazer? Posso. Tá? Suponho que o Gugu, antes de morrer, com o namorado dele, o esposo, o companheiro, deixou lá a possibilidade de usar o material para que se formasse família, uma pessoa que ele tinha muito carinho, muito amor, muito apreço. Certo? Não tem problema nenhum. Vai poder criar o descendente. Só não vai ter o herdeiro. Vamos lá, vamos separar as coisas aqui direitinho, tá? Ok? Vou falar de 3 situações. Beleza? Situação número 1. Tá? Gugu, né, se morrer, né? Pronto, se não tivesse autorização não poderia, exatamente. Pelo nosso direito, se não tivesse autorização não poderia. Tá? Gugu, antes de morrer, hoje, né? Hoje. Antes de morrer, deixava lá a autorização, havia decidido com o companheiro fazer isso, né? Deixou a autorização, tudo bonitinho. Só que não tinha ainda havido a fertilização. Era só esperma. Tá? Está guardado. Ele morreu, o companheiro diz, olha, eu quero atender a vontade dele, queria ter um filho comigo, queria que eu tivesse a vontade de criar esse filho nosso, e tal, para projeto familiar. Tudo bem, ótimo. Vamos ter aqui a fertilização. O processo acontece. Essa criança nascida aí vai ser herdeira para fins sucessórios do Gugu? Resposta, não. Entendeu? Não. Ela vai levar o nome, ela vai ter ali a possibilidade de contar com o apoio familiar que porventura se reconheça, mas ela não entra como herdeira. Por quê, professor? Porque foi concedida depois da abertura da sucessão. Tranquilo? Situação número 2. Pessoinha já concebida e nidada ao tempo da abertura da sucessão. Quando estava gestante ali, a mãe, morreu o pai. Tem problema. Caso padrão, espera, separa-se ali a parcela do acervo sucessório e espera o nascimento. Se nascer com vida, entrega aquela parcela do acervo sucessório para o filho, sobre tutela da mãe. Se vem acontecer um aborto, vem acontecer ali a perda da gestação, o que acontece? O acervo sucessório não impede a sucessão de ter a partilha, não, tá? A partilha está acontecendo. Esse acervo sucessório que foi separado, ele volta para o acervo do espólio e se faz uma sobrepartilha. Tudo bem? Faz uma sobrepartilha. Bom,
dos herdeiros aqui, eram 4, cada um tem 25%, né? Ó, tem mais esse pedaço aqui, tá? Então a gente vai agora 25% desse pedaço aqui remanescente, porque aquela gestação não chegou a bom termo. Né? Aquela gestação não chegou a bom termo. Ok? Tudo bem? Aí entra a sobrepartilha. Tá? E a terceira situação, a